Torcedor do Palmeiras. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão. Prepare-se porque o que você vai ouvir agora vai mexer completamente com as suas expectativas para esta temporada. Tem informação quente saindo do vestiário, declarações fortíssimas do nosso comandante e números que vão fazer você entender o tamanho do que estamos construindo na academia de futebol. Fique ligado até o final porque cada segundo deste vídeo carrega informações que todo palmeirense precisa saber agora. Vamos começar pelo que realmente importa. Abel Ferreira não está nada satisfeito e resolveu colocar a boca no trombone de vez. Após a vitória suada contra o Mirassol por 1-0 no Allianz Parque, nosso treinador português foi direto ao ponto na entrevista coletiva e soltou o verbo contra algo que tem incomodado demais nos bastidores do clube. E olha, quando Abel fala dessa forma, é porque a situação chegou no limite mesmo. O técnico detonou completamente o calendário do futebol brasileiro. Isso mesmo que você ouviu. Abel não aguentou mais e foi extremamente enfático ao dizer que é desumano, essas foram as palavras dele, desumano que os atletas não tenham 3 dias completos de intervalo para recuperação entre as partidas. E não estamos falando de qualquer reclamação de momento não, torcedor. Abel deixou claro que enquanto ele estiver no Brasil, não vai cansar de repetir isso. Imagina a pressão que os nossos jogadores estão enfrentando. Vamos aos números para você ter a real dimensão do problema. Em apenas 30 dias, o Palmeiras disputou 8 partidas. 8 jogos em um mês. Isso inclui 4 confrontos eliminatórios pelo Paulistão, onde cada detalhe fazia diferença entre seguir vivo na competição ou cair fora. O desgaste físico é absurdo, e Abel comparou a situação de uma forma muito interessante. É como se você tivesse bateria para fazer uma chamada de 90 minutos, mas só conseguisse aguentar 45. Não existem milagres nessas condições. E sabe o que deixa tudo ainda mais preocupante? As lesões estão aparecendo justamente por causa dessa maratona insana de jogos. Contra o Mirassol mesmo, Abel não pode contar com Vitor Roque, que estava sentindo dores no tornozelo esquerdo. Murilo também ficou de fora por causa de uma entorse no joelho direito. E tem mais, Paulinho continua em processo de recuperação física após passar por uma cirurgia na perna direita no final de 2025. São 3 desfalques importantes que impactam diretamente as opções do treinador. Mas não é só reclamação não, torcedor. Abel também fez questão de valorizar o elenco, e aqui a coisa fica muito interessante. O comandante português destacou que é completamente natural que os jogadores do Palmeiras sejam valorizados no mercado. E por quê? Porque estamos disputando os principais títulos do cenário sul-americano ano após ano. O Palmeiras é protagonista, é referência, é o time que todos querem vencer. Agora vem a parte que vai fazer você se orgulhar ainda mais de ser palmeirense. Abel explicou que essa valorização dos atletas é fruto direto do trabalho realizado dentro da academia de futebol. Não é sorte, não é acaso, é trabalho sério e planejamento de longo prazo. A comissão técnica e a diretoria alviverde trabalham juntas tanto no mercado de transferências quanto no dia a dia dos treinamentos para fazer cada jogador render o máximo do seu potencial. E os exemplos que Abel deu são impressionantes, prestem atenção nesses números. Flaco Lopes chegou ao Palmeiras custando 8 milhões de euros. Hoje em dia, ele está avaliado em 50 milhões. Isso mesmo, de 8 para 50. É uma valorização estratosférica que mostra o trabalho de desenvolvimento que fazemos aqui. Vitor Roque chegou por 25 milhões e hoje também vale 50. O talento já existia, mas foi lapidado aqui dentro. Alan é outro caso fantástico. O volante não tinha preço de mercado estabelecido quando assumiu a titularidade, mas hoje está avaliado entre 30 e 40 milhões de euros. São jogadores que crescem, que evoluem, que se tornam peças fundamentais e despertam interesse de clubes gigantes do mundo todo. E isso não acontece por acaso. Abel foi muito claro ao afirmar que o Palmeiras é a equipe mais valiosa do Brasil não porque simplesmente sai contratando jogadores caros. A valorização vem de dentro, do trabalho diário na academia. Os atletas chegam aqui e se transformam em versões melhores de si mesmos. A estrutura que oferecemos, os métodos de treinamento, a filosofia de jogo, tudo contribui para esse salto de qualidade. Essa declaração do Abel mostra a confiança que ele tem no processo. Mesmo reclamando do calendário massacrante, ele reconhece a grandeza do elenco que tem em mãos. São jogadores que respondem dentro de campo apesar de todas as adversidades. A conquista do Paulistão e a boa sequência no Brasileirão comprovam isso. Estamos brigando em todas as competições mesmo com um calendário que não respeita o mínimo de descanso necessário. E olha que interessante, Abel conectou os dois assuntos de forma muito inteligente.
Ele está cobrando melhores condições de trabalho justamente porque sabe o valor do material humano que tem. São atletas de altíssimo nível que merecem condições adequadas para mostrar todo o seu potencial. Quando você tem um elenco avaliado em centenas de milhões de euros, é um contrassenso não garantir recuperação adequada entre os jogos. O próximo compromisso do Palmeiras já está marcado e vai ser um jogaço. Na quarta-feira, dia 18, recebemos o Botafogo no Allianz Parque às 19 horas pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser mais um teste importante para o time de Abel, que precisa administrar o desgaste físico e continuar somando pontos na competição. A expectativa é enorme para ver como o treinador vai escalar o time considerando todas essas questões que ele levantou. Agora vamos para o que aconteceu dentro de campo. E que partida foi essa? O Palmeiras voltou para casa. Torcedor. Depois de ficar todo esse tempo mandando jogos na Arena Barueri por causa da troca do gramado sintético do Allianz Parque, finalmente pudemos jogar no nosso estádio novamente. E a estreia do novo gramado foi com vitória, como tinha que ser. Flaco Lopes foi o grande herói da noite ao marcar um gol absolutamente sensacional que garantiu a vitória por 1-0 contra o Mirassol. Mas não foi fácil não, torcedor. O time visitante veio para dificultar e criou oportunidades perigosas, principalmente no primeiro tempo. A partida mostrou que nenhum jogo no Brasileirão é tranquilo e que precisamos estar ligados do primeiro ao último minuto. O começo da partida foi tenso para o lado palmeirense. O Mirassol dominou as primeiras ações e quase abriu o placar logo cedo. Igor Formiga teve uma chance claríssima dentro da pequena área, mas Andréas Pereira apareceu para fazer o bloqueio salvador no último segundo. Foi aquele lance que o coração acelera e você agradece por ter defensores atentos. Pouco depois, em mais um cruzamento rasteiro, a bola passou por Carlos Miguel e Gia e teve que tirar para escanteio. O Leão Caipira estava pressionando forte. A torcida começou a ficar ansiosa, mas aí veio o lance que mudou tudo. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Gomes deu um lançamento preciso para Flaco Lopes. O argentino escorou de cabeça para Maurício e recebeu de volta na entrada da área. Com espaço para finalizar, Flaco pegou de primeira e soltou uma pancada violenta que ainda tocou na trave antes de morrer no fundo das redes. Que golaço, torcedor! Foi daqueles gols que você assiste várias vezes e não cansa de ver. Um verdadeiro petardo que explodiu a alegria nas arquibancadas do Allianz. Depois de abrir o placar com esse golaço, o Palmeiras tentou controlar o ritmo da partida. O time diminuiu a intensidade e buscou sair em contra-ataques rápidos, mas o Mirassol conseguiu barrar a maioria das investidas. Os visitantes ficaram mais com a bola na etapa final do primeiro tempo, mas sem levar perigo real ao gol de Carlos Miguel. Foi uma gestão inteligente da vantagem parcial. O segundo tempo começou com o Mirassol voltando com tudo em busca do empate. E olha, o time do interior deu trabalho viu, torcedor. Logo no início, Negueba fez um cruzamento na área, a bola passou por André Luiz e Carlos Miguel teve que se esticar todo para evitar que entrasse. Foi um lance perigosíssimo que quase resultou em gol contra de forma inusitada. O Palmeiras respondeu com uma jogada muito bonita que terminou com Alan dando um passe de letra para Marlon Freitas finalizar, mas Walter fez boa defesa. Flaco Lopes continuou sendo perigo constante. Pouco depois daquela chance de Marlon, o argentino quase ampliou o marcador. Recebeu o lançamento de Gomes nas costas da defesa, ficou cara a cara com o goleiro, mas pegou mal na bola e mandou pela linha de fundo. Foi uma oportunidade desperdiçada que poderia ter dado mais tranquilidade para o Verdão administrar o resultado. Aí teve um momento de tensão que quase gerou confusão em campo. Carlos Miguel recebeu um encontrão de Igor Formiga durante uma dividida, não gostou nada da atitude e foi tirar satisfação empurrando o lateral do Mirassol. O clima esquentou rapidamente, jogadores dos dois times se aproximaram, mas o árbitro conseguiu controlar a situação aplicando cartão amarelo para os dois envolvidos. São lances assim que mostram a pressão e a intensidade de um jogo disputado. Flaco teve mais uma chance clara de deixar o segundo dele na partida. Após um cruzamento de Piquerez com desvio na zaga, a bola sobrou limpa para o camisa 42. Ele dominou bem e soltou uma chicotada, mas mandou à direita do gol de Walter. O argentino estava inspirado e criando, mas faltou capricho nas finalizações depois do golaço inicial. O Mirassol não desistiu e continuou pressionando em busca do empate. Natan Fogaça arriscou um chute de fora da área que obrigou Carlos Miguel a fazer boa defesa, espalmando para frente. Gia estava atento e conseguiu afastar o perigo antes que algum atacante adversário aproveitasse o rebote. Foram vários sustos que o time visitante proporcionou na etapa final. Abel Ferreira percebeu que o time estava sofrendo pressão e resolveu mexer.
Colocou Felipe Anderson em campo para tentar dar mais tranquilidade na posse de bola e matar o jogo no contra-ataque. O brasileiro teve uma boa chance de ampliar o marcador, mas Walter fez a defesa. O Palmeiras se fechou na defesa nos minutos finais e apostou em transições rápidas para surpreender. Foi uma vitória sofrida, mas muito importante. Os 3 pontos conquistados deixaram o Palmeiras momentaneamente na liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, superando o São Paulo apenas no saldo de gols. Claro que a situação podia mudar dependendo do resultado do rival contra o Red Bull Bragantino, mas o importante é que o Verdão fez a sua parte e continua firme na briga pelo topo da tabela. O retorno ao Allianz Parque foi especial por vários motivos. O estádio estava passando pela troca do gramado sintético desde o começo de 2026 e só recebeu o aval da FIFA na última quarta-feira, dia 11 de março, para voltar a receber partidas oficiais. Durante todo esse período, o Palmeiras mandou seus jogos na Arena Barueri e teve uma campanha excelente como mandante, 8 vitórias e apenas um empate. Manter a invencibilidade em casa é fundamental para qualquer time que quer brigar por títulos. E teve um detalhe curioso sobre a preparação do Allianz para receber esse jogo. Nos dias 13 e 14 de março, o cantor Luan Santana fez 2 shows no estádio que levaram cerca de 90 mil pessoas no total. Imagina a logística necessária para desmontar toda a estrutura de um show desse tamanho e preparar o gramado para uma partida oficial em menos de 24 horas. Foram cerca de 500 pessoas trabalhando na desmontagem do palco entre sábado e domingo para que tudo estivesse pronto. É impressionante a capacidade operacional que o Allianz Parque tem. Essa vitória mantém o Palmeiras vivo na luta pela liderança e mostra que mesmo enfrentando dificuldades, calendário apertado e desfalques por lesão, o time continua competitivo e brigando em todas as frentes. O Mirassol ficou no meio da tabela, em 12º lugar com 6 pontos, apenas 3 acima da zona de rebaixamento. Foi um adversário complicado que veio para jogar e criou dificuldades reais. A próxima rodada promete muita emoção com o confronto direto contra o Botafogo no meio de semana. Vai ser fundamental para o Palmeiras manter a sequência positiva e continuar na briga pelo topo da classificação. Abel terá que fazer escolhas difíceis considerando o desgaste físico que ele mesmo criticou e os desfalques no departamento médico. E você, torcedor palmeirense, o que achou dessas declarações fortes do Abel sobre o calendário? Concorda que precisamos de melhores condições de recuperação entre os jogos? E sobre a valorização do elenco, você consegue imaginar o tamanho do patrimônio que temos na academia? Se inscreva agora no canal Bastidores do Verdão, para não perder nenhuma informação importante sobre o nosso Palmeiras. Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que foi discutido neste vídeo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor conteúdo palmeirense. Até a próxima, torcedor! As declarações do técnico Abel Ferreira sobre o calendário do futebol brasileiro e a valorização do elenco do Palmeiras foram divulgadas em reportagem publicada pelo Portal Lance, em matéria assinada pelo jornalista Vitor Palhares. A reportagem repercutiu a entrevista coletiva concedida após a vitória do Verdão por 1-0 sobre o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro Série A, destacando as críticas do treinador ao curto tempo de recuperação entre as partidas. Já as informações sobre a vitória do Palmeiras no retorno ao Allianz Parque, com gol marcado por Flaco Lopes, foram divulgadas em matéria do portal UOL, assinada pelo jornalista Caio Inocêncio. A reportagem detalha como foi a partida, o desempenho das equipes e também destaca que o resultado colocou momentaneamente o Verdão na liderança da competição, além de marcar o primeiro jogo do clube no estádio em 2026 após a troca do gramado sintético.